Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês, ainda no capítulo 13, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. É uma parábola, ela não é muito difícil de entender, mas é a separação do joio e do trigo. Então, o joio é a tranqueira, é a erva daninha, a erva ruim. E o trigo, a boa semente, né? Aquela que alimenta, é aquela que vai alimentar as pessoas, que vai fazer algo de bom para os seres humanos. Então, nós também precisamos aprender a separar o joio do trigo nas nossas vidas. E eu acho interessante que aqui no versículo 30, ele diz o seguinte: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ceifa é a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, primeiro vai colher o joio, separar para queimar. E o trigo vai juntar no meio do celeiro. Certo? Para ser vendido, para ser colhido as sementes e saciar a fome das pessoas. Essa parábola, ela se encaixa em vários momentos de nossas vidas. É só cada um refletir e pensar em que momento, em que situação das suas vidas essa parábola será mais útil a você e a sua família, aos amigos, né? Continuando. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, a semente de mostarda é uma semente pequena, porém, quando a árvore cresce, ela torna-se uma árvore
enorme que aninha as aves do céu, ou seja, que acolhe, mesmo sendo um pequeno grão de mostarda, esta árvore, ela torna-se gigante. Então não importa o seu tamanho, não importa as dificuldades que você tem. Se você quiser fazer o bem, você vai conseguir fazer. Você pode se tornar um gigante, ou para o bem ou para o mal. Eu espero que seja para o bem, né? E fazer a sua parte. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, fermentado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, aqui no versículo 33 também, quando ele fala do fermento, que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, o reino dos céus é como uma massa. Quando nós colocamos o fermento na massa e deixamos a massa descansando, ela vai inchando, né? Então, assim Jesus falou que é semelhante ao reino dos céus. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhes disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ok? Então, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, é a época da colheita, como eu disse a vocês, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Olha, gente, temos que fazer o possível para melhorar como pessoas a cada dia. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Tudo que causa escândalo e que comete a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando os anjos de Deus vier para a ceifa, para a colheita, primeiro ele vai colher o joio, as pessoas ruins, as pessoas más, e vai jogar na fornalha. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui, essa explicação do joio do trigo, gente, é muito, muito importante. Deus está dizendo aqui claramente que quando os anjos de Deus vier na ceifa, na colheita, no fim do mundo, no final dos tempos, eles vão colher primeiro as ervas daninhas,
o joio e vão lançá-los na fornalha. Depois, o trigo, que são os justos, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gente, cada dia que passa, eu sei que eu não sou uma boa pessoa. Eu tento ser justa. E tentemos ser justos sempre, em todas as nossas ações, em todas as circunstâncias, para que não sejamos lançados na fornalha de Deus. Essa é eterna, é para sempre. Então, tenhamos boas ações, tenhamos bons pensamentos, façamos o bem ao nosso próximo. E quando ele fala aqui de que o semeador semeou a semente boa no campo e o demônio vem e semeia a semente ruim, é isso que nós estamos vendo aí no mundo hoje, essa divisão de pessoas malvadas fazendo mal a pessoas boas, fazendo injustiças. Esse é o joio. Pessoas que às vezes você erra por engano, não por perversidade, por maldade. Tem gente que erra por ser ruim mesmo, sabe? Porque é erva daninha, faz um mal para o outro. Às vezes dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro da casa de Umbanda, dentro do candomblé. O joio e o trigo estão aí o tempo todo, as ervas daninhas estão aí o tempo todo, dentro das nossas casas, dentro de todas das escolas, dos presídios, dos hospitais. Então vamos nos policiar em relação a isso. Deixa eu ver. Eu vou ler mais assim. Vou ler mais uma parábola para vocês. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Tá? O reino dos céus também é parecido com aquele que compra boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora, certo? Assim que os pescadores fazem, né? Quando chega na praia, separam os peixes bons dos ruins. Os bons ficam, os ruins ele joga de volta para o mar.
ou para sobreviver e crescer mais, ou para ser comida de outros peixes. Assim será na consumação dos séculos. É mais ou menos a mesma coisa que ele falou na parábola anterior. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Essa ficou mais explicativa ainda. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vamos tentar ser bons, não hipócritas, ser bons uns com os outros. Eu estive no hospital essa semana, um dia, para ficar com a minha irmã, que eu não posso ficar mais tempo, porque devido aos meus problemas de saúde, e eu observei a maldade do ser humano dentro dos hospitais. Chefia que não quer dar atenção devida para pacientes, funcionários trabalhando, um trabalhando demais, o outro se escondendo do serviço, pessoas que não estão com a saúde tão abalada, fazendo do hospital uma festa, como se fosse uma festa, como se ele estivesse na casa dele, incomodando os pacientes que estão realmente doentes. É porta batendo, é celular tocando o tempo todo, ou então pessoas ligando, falando alto. É dessas coisas, gente, que Jesus está falando aqui, desses tesouros escondidos. As pessoas precisam ter um pouco de paz, um pouco de sossego. E dá para dividir claramente, por exemplo, observando assim, e como Jesus disse aqui, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, dá para você separar mais ou menos o joio do trigo. Quem está realmente doente, ali precisando de ajuda, de socorro, de uma palavra amiga, de quem está ali como se estivesse num passeio, brincando de me esconder de trabalhar, ou brincando de me esconder da família, brincando de me esconder de não fazer o almoço ou a janta para a família, mais ou menos assim. Ou então, sendo hipócrita, eu estou aqui, mas eu não estou doente, né? Então essas coisas, gente, nós precisamos repensá-las, todas elas, porque nós vamos responder por cada uma delas. Continuando aqui, e disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso todo escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Certo. Aqui no versículo 52, ficou um pouco, quando Jesus responde: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Porque aqui no início ele não falou que... Cadê? Ele falou que no caso do comprador de pérolas, né? Então, encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo quanto tinha e compra aquela pedra de maior valor. Já aqui no versículo 52,
ele diz que todo escriba, Jesus diz que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, ou seja, o escriba, um pai de família, ele tira do seu tesouro, ele tira coisas novas e velhas. Ele não pega tudo o que ele tem, vende e compra uma coisa boa só. Não, ele apacenta as suas ovelhas. Interessante. Estava conversando eu com meu irmão mais velho hoje, ele acabou de falar sobre isso. Continuando. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Maria, sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então, aqui está claro que Jesus tinha irmãos e irmãs, tá, gente? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, a não ser a sua pátria e a sua casa. Então, isso é muito importante. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. A nossa honra está na nossa casa, está na nossa pátria. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E é nesse sentido, gente, nessas explicações de Jesus, que nós temos que entender por que numa mesma família tem pessoas que pensam de formas diferentes, né? Então, uns pensam mais para o lado do bem, outros pensam mais para o lado do mal. É complicadinho. E são educados da mesma forma, né? Mas, muitas vezes, eles não entenderam direito a educação que seus pais lhe deram. E por isso que, às vezes, até dentro de uma mesma família, nós temos o joio e o trigo. Assim como em qualquer lugar, como eu falei. Dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de qualquer ambiente, dentro de qualquer casa de Deus. E é por isso que muitas vezes nós temos que ser plantados juntos, né? O joio e o trigo ser plantados juntos para ver se um aprende alguma coisa de bom com o outro, né? O mais importante é que o trigo não se contamine com o joio e o joio aprenda com o trigo. Isso que é mais importante. Ou seja, que as pessoas boas que tenham numa família não se contamine com aquelas pessoas que querem dar um despertinho o tempo todo ou fazem maldades o tempo todo. Mas que aquele que dentro de uma mesma família, sendo uma pessoa não de muito bom caráter, ele aprenda com aquele que tem bom caráter, que tem bom coração. Isso é importante. Bom, pessoal, são parábolas difíceis, na minha opinião, são difíceis. Precisamos ler, reler, refletir muitas vezes para poder entendê-las, mas o que eu consegui entender eu passei para vocês.
Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Fiquem com Deus.